Agora, quando a gente tá muito assim focado nas sombras, né? Isso na visão espiritualista, tá, gente? As sombras é ligado muito aos medos, né? Aos ressentimentos, às tristezas, aquele sentimento todo de amargura, né? Aquelas amarguras bem profundas mesmo, e que geram muitas outras emoções reprimidas, né? Algumas questões assim de insegurança, confusão mental, né? E emocional. Então, assim, entra num conflito geral, gente, que traz muita perturbação, né? Esses conflitos internos, né, que começam a ser constantes, né, na vida de quem tá focando muito, assim, nas sombras. São padrões negativos, traz muitas neuroses, né? E até mesmo doenças, tá? Então, as doenças do corpo físico também começam a surgir em decorrência disso. E é muito ligado ao inconsciente, ao nosso lado já emocional, tá? Então, é tudo aquilo que a gente não consegue enxergar, né? Não consegue ver com clareza. É tudo aquilo que nós não aceitamos na nossa vida e que nós não reconhecemos como parte de quem nós somos, né? Então, tudo isso na visão da espiritualidade, né? Uma visão mais espiritualista ali, a definição de luz e sombras é basicamente isso, tá? Mas, é lógico, vão ter pessoas que não vão concordar, que tem uma outra visão e tá tudo certo, gente. Isso daqui é conforme algumas pesquisas que eu fiz, né? E eu tenho uma visão um pouquinho diferente, eu já vou explicar pra vocês. E não é um clichê, gente. Embora muita gente fale assim, busca pelo seu autoconhecimento. Gente, hoje isso se tornou algo assim, parece que é um clichê mesmo, sabe? Assim, que as pessoas falam muito assim da boca pra fora, né? Aquela coisa bem papo mais, né? Como muitas pessoas falam de coach, mas não é, gente. Realmente, a busca pelo autoconhecimento, ele vai fazer toda a diferença na nossa vida, tá? Por quê? Isso traz pra gente uma outra visão, né? Como se a luz, né, a nossa memória consciente que direciona todos os nossos caminhos, né? E a sombra, a gente acaba também tendo essa visão de que a sombra é onde armazenamos toda a nossa forma instintiva, né, primitiva, ligada também ao nosso ego, né? Aquela questão do egoísmo, egocentrismo, né? E tudo aquilo que a nossa mente consciente não aprova, tá? E que nos faz agir por impulso. Então, é a parte mais instintiva mesmo, digamos, o bicho humano, sabe? Nosso lado mais primitivo, né? Aquele lado mais animalesco, né? Então, é aquilo que existe de mais profundo em nosso ser, né? É o arquétipo do lado negativo da nossa alma. Então, isso também é uma parte também da visão mais espiritualista, né? E assim, gente, tem uma coisa que eu vi aqui, que eu achei... Eu gosto muito da Luz da Serra, tá? Não fazendo merchan, mas assim, eu acho muito interessante essa... É uma empresa, gente, mas assim, são várias pessoas envolvidas, tá? Com essa relação toda de desenvolvimento pessoal, né? Espiritual. Então, eu acho muito interessante a visão, eu gosto muito, tá? Do conteúdo da Luz da Serra, né? Da Patrícia Cândido, do Bruno Gimenez, do Paulo Henrique e de toda a galera, né? Toda a equipe lá envolvida. Então, tenho algo que eu achei, né? Assim, até no site da Luz da Serra, que eu achei bem interessante, um dia que eu estava vendo sobre isso também. Espíritos de luz e sombra são aspectos de uma mesma energia, mesmo sendo faixas vibracionais opostas, eles se complementam para gerar o equilíbrio. E tudo isso faz parte da nossa evolução, né? Do nosso aprendizado, reflexão e auxilia no grande processo de cura da humanidade. Então, gente, eu super concordo com isso, né? Porque tanto a luz e as sombras, elas fazem parte de quem nós somos, né? Elas uma complementa a outra. E assim, é importante a busca por esse equilíbrio, porque a gente equilibrando, né? Nem sendo 100% luz, nem 100% sombras, a gente trazendo ali um alinhamento de tudo isso, isso garante a gente aí um processo de evolução bem maior, né? E traz também um aprendizado muito grande e nos faz refletir sobre várias coisas que acontecem na nossa vida,
né? Então, isso eu acho uma coisa muito importante, né? Que eu vi lá, que o pessoal da Luz da Serra colocou, né? E, assim, eu gosto muito dessa visão, né? E, assim, gente, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, agora a minha visão conforme a minha experiência, né? Luz e sombras, pra mim, não necessariamente quer dizer, né, o bem, o mal, mas sim são duas forças, né, duas polaridades opostas, mas que elas, como eu já falei, elas se complementam, né? É como se fosse uma pilha, sabe, uma pilha que a gente coloca nos aparelhos eletrônicos. Então, uma pilha, se vocês forem ver, tem um lado, né, numa extremidade dela tá o positivo, né, um sinalzinho ali de positivo, e na outra polaridade, na outra extremidade dela, na outra ponta, tá um sinal de negativo. Ou seja, para aquela pilha, gente, funcionar, pra gente colocar no aparelho para funcionar, ela precisa de ter aquelas duas forças ali, aquelas duas energias, elas em equilíbrio, né? Porque sem o positivo ou sem o negativo, ela não funciona. Então, ela precisa de ter o positivo e o negativo para funcionar, né? E é basicamente isso, tá? Só uma maneira, assim, mais figurada para vocês entenderem, né? E assim que nós funcionamos, gente. A gente tem que encontrar o equilíbrio, porque existem dentro de nós, né? O positivo e o negativo. Então, aí você tem que escolher para qual lado que você vai pender mais, ou, né? Mas o ideal, gente, é encontrar o equilíbrio de tudo isso. Por quê? Eu acho que vocês já ouviram falar, né? Eu não vou adentrar muito sobre isso, porque já é uma filosofia mais profunda, né? Como o Yin e Yang, né? Então, assim, o positivo e o negativo também a gente pode falar sobre o feminino e o masculino, né? São, assim, polaridades, gente, que, né, se complementam, que nem o feminino e o masculino. Digamos, para uma criança nascer, precisa de ter ali uma força, né? Um material ali do feminino e do masculino. Porque sem aquilo, gente, não é possível, né? De nascer uma nova vida ali, né? De ser gerada uma nova vida. Então, é disso que eu falo, né? Então, assim, nós temos essas duas forças dentro da gente. Nós temos também, né? Tudo isso, o lado feminino e masculino dentro da gente. A gente tem todas essas energias, né? Que são controladas pela natureza, né? Que nem o Sol e a Lua, né? O Sol é o masculino, a Lua é o feminino, né? Ou seja, o sagrado masculino, o sagrado feminino. Então tá tudo coligado, gente. Tudo, 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 sabe? E assim, não necessariamente que positivo ou negativo seja o bem ou o mal. Porque às vezes, né, a gente aprende muito com a luz e as sombras que existem dentro da gente. E eu vou compartilhar uma experiência minha, e não vou adentrar muito, mas para quem me acompanha há mais tempo, né, já sabe de uma experiência que aconteceu comigo. Assim, eu passei por uma questão de relacionamento abusivo, né, não vou adentrar muito a fundo disso, mas é só para que vocês entendam, tá? Eu passei praticamente 3 anos, né, casada. E assim, não tiveram alguns momentos bons, não vou falar assim, ai, que foi 100% ruim também, não. Tiveram alguns momentos, até, né, vamos dizer assim, razoáveis. Não vou dizer tão bom, mas razoáveis, né? Mas assim, eu passei por muitos momentos intensos ali de sombra nessa relação, né? E, gente, quando houve a separação no dia, né, que eu determinei que não dava mais, que foi num dia que houve violência doméstica. E naquele momento, eu senti uma força muito grande em mim, né, assim, pra sair fora daquela situação. Que eu fui pega desprevenida e fui agredida, né. Isso foi, acho que em fevereiro de 2018, num domingo de carnaval, tá. Então, assim, foi, né, uma coisa absurda o que aconteceu, né, eu não esperava. Aquele momento foi decisivo pra mim,